Olá pessoal, mais um vídeo. Falaremos hoje sobre botânica. Vamos falar de um assunto bem específico dentro da botânica, que são os frutos e os pseudofrutos. Tá? Um assunto bem fácil, que o pessoal geralmente não gosta, mas que você não pode perder questões desse. Bom, então vamos começar com a estrela principal desse assunto, que é a flor. É uma estrutura puramente reprodutiva. A flor ela não vai só embelezar a planta, ela vai ter uma função importante, que é atrair polinizadores, para que esses polinizadores possam transportar o grão de pólen de uma flor para outra, e aí originar os frutos e as sementes. Tá bom? Então, é uma estrutura típica de angiospermas. Tá? É a flor, nós temos aí uma flor típica. Tá? E aqui algumas partes que vocês vão precisar saber na parte de frutos. Tá bom? Então, vamos começar aqui. O pedúnculo, que é a estrutura que liga a flor à planta. Alguns frutos são originados a partir dessa estrutura. Tá? Acima nós temos as sépalas, geralmente de cor verde. O seu conjunto é chamado cálice. Tá? Nós temos as pétalas, que tem essa cor bem chamativa, para atrair esses polinizadores. O conjunto dessas pétalas é chamado corola. Temos a parte masculina da flor, que é formado pela antera e pelo filete. Tá? Essa antera vai produzir o grão de pólen. Lembrem-se, o grão de pólen não é o gameta masculino. O gameta masculino está dentro do grão de pólen, que é o núcleo espermático. Como se fosse o espermatozoide. Vai dentro do grão de pólen. Como ele não tem um ambiente líquido para ser transportado, ele precisa desse grão de pólen para ir de uma planta a outra a partir do ar. Ou transportado por animais polinizadores. Bom, aqui nós temos a parte feminina, chamada de gineceu. O gineceu, nós vamos ter aqui o estigma, que é o local onde esse grão de pólen vai grudar. Aqui, ó, ele gruda, cria o tubo polínico. Esse tubo polínico vai ser uma ponte entre esse grão de pólen, que está aqui no estigma, até o óvulo, que está aqui dentro. Então, a fecundação desse núcleo espermático com esse óvulo origina a semente. Semente. Tá? Professor, e o fruto? O fruto ele vai se originar do desenvolvimento dessa estrutura aqui, que é o ovário. Okay? Nos estróbilos, por exemplo, das gimnospermas, os estróbilos não têm ovário. Então, se os estróbilos não têm ovário, eles não vão produzir frutos. Por isso que nas gimnospermas não há frutos, só sementes. Bom, então vamos lá. No caso das estruturas fruto, nós vamos ter desenvolvimento após a fecundação, certo? E esse ovário ele vai ser desenvolvido para formar os frutos. Tá? As funções dos frutos serão proteger as sementes, o desenvolvimento, evitar que essas sementes ressequem, também é importante, tá? E dispersão de sementes, já que elas são protegidas, já que as sementes são protegidas por esse fruto. Tá? Na dispersão, o animal pode comer o fruto e a semente, e aí na defecação distribui essas sementes para diversos locais. Tá? No fruto, nós vamos ter três partes. A parte mais externa, que seria referente à casca, chamada de epicarpo. A parte carnosa do fruto, que é o mesocarpo. E o endocarpo é a parte interna que vai recobrir a semente. Tá? Epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Essas três estruturas unidas formam o pericarpo. Pericarpo. Tá? Pericarpo. Vamos lá. A classificação dos frutos, nós vamos ter três tipos. Frutos simples, os frutos agregados e os múltiplos. Essa classificação se dá pela origem do carpelo. Vou voltar aqui para a flor. E, professor, o que é carpelo? O carpelo é a união do estigma, do estilete e do ovário. Essas três estruturas aqui formam o
carpelo. Então, os frutos originados a partir desse carpelo, eles podem ser classificados dessas três formas aqui. Tá? Os frutos simples, que no caso do fruto que eu mostrei anteriormente, o abacate, porque eles são originados de uma flor dotada de um único ovário. Um único ovário dá origem a uma única semente. Tá? Um fruto agregado, quando são originados de uma flor dotada de vários ovários. Tá? Por exemplo, os frutos simples, já me perguntaram se o tomate é um fruto simples. Professor, mas ele não tem várias sementes? Sim, só que eles têm ovários fusionados. Ovários que são fundidos e que formam uma única estrutura e gerando várias sementes. Tá? O fruto múltiplo, diferentemente do agregado, você vai ter vários ovários de uma única flor. Esse fruto múltiplo vocês podem encontrar por aí como infrutescência, que é o abacaxi, por exemplo. Tá? É uma infrutescência, é um fruto múltiplo. Okay? Com relação à natureza do pericarpo, então vou voltar aqui novamente para vocês lembrarem o que é um pericarpo. É a união do epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Voltando, tá? Então, a partir dessa relação, nós vamos dividir os frutos em baga, são várias sementes facilmente separadas dos frutos, tá? Laranja, berinjela e goiaba. Tá? Os frutos tipo drupa, que formam um caroço, geralmente em volta da única semente contida no fruto. Tá? Então, esses frutos, baga e drupa, são os frutos carnosos. Tá? Podem ser chamados também de frutos carnosos. Ok? Com relação também ao pericarpo, nós vamos ter os frutos secos. Esses frutos secos podem ser deiscentes ou indeiscentes. Deiscentes, não é decentes não, viu? Presta atenção. Então, quando maduros, esses deiscentes, quando maduros, abrem-se naturalmente e liberam suas sementes. Tá? Então, vagens, feijão e ervilha, por exemplo. Tá? E os indeiscentes, não é indecentes, viu? Eles não se abrem quando maduros. Por exemplo, o girassol, o arroz e a tipuana. Então, são frutos bastante conhecidos aí. Tá? Então, aqui eu coloquei aí uma classificação mais visual para que vocês possam identificar quais são os frutos secos, quais são os frutos carnosos, deiscentes e indecentes. Tá? E aqui os frutos monoespérmicos, uma semente, e poliespérmicos, várias sementes. Bom? Então, professor, existe falso fruto? Existe. Tá? O que é um falso fruto? Tudo que não se originar do ovário da flor. Vamos voltar para a flor de novo. Toda estrutura, todo fruto que não se originar dessas paredes do ovário, não são considerados frutos verdadeiros, e sim falsos frutos ou pseudofrutos. Certo? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos. No caso do morango, da maçã, que aqui a maçã é aquela estrutura que recobre a semente, é o fruto. Tá? E o que nós comemos, a parte carnosa da maçã, é o receptáculo floral. Okay? E o abacaxi, que como eu já disse, é uma infrutescência. Okay? Professor, eu já ouvi falar de frutos sem sementes. É possível? É possível. Cuidado. Cuidado para não confundir partenocarpia com partenogênese. Bom, são eventos semelhantes, mas são de organismos diferentes. A partenocarpia ela se dá em vegetais e a partenogênese se dá nos animais. Os dois têm o mesmo princípio, que é a formação de estruturas, né, sem haver fecundação. Então, se para haver fecundação precisa de uma reprodução, nessas condições não há necessidade de reprodução para que elas possam se originar. Um exemplo, na partenogênese nós temos a formação dos zangões. Então, esses zangões são formados de óvulos não fecundados da rainha. Tá? Então, não fecundados, mesmo assim originam um indivíduo. Mesma coisa é o fruto.
o fruto não é originado a partir da fecundação das estruturas masculina e feminina da flor, então nesse caso o fruto não é originado a partir dessa estrutura. Por isso que elas não têm sementes. Okay? Então são duas formas de você originar esse tipo de fruto. E todo mundo já viu aí em supermercados. Tá? Nós temos os partenocárpicos naturais, que é o caso da banana, que é o mais conhecido. Tá? Aqueles pontinhos pretos, professor, da banana. Não, ali não é fruto, não é semente. Tá? Ali são os ovários atrofiados da banana. Tá bom? Então nós comemos ovários atrofiados. Parece meio diferente, mas não. Mas é tranquilo. Ah, mas e o mamão, a melancia e a uva? Como é que podem se originar sem sementes? São hormônios? Como é que faz? Bom, em uma situação, você tem sim a liberação de hormônios pelo homem. Tá? As auxinas são colocadas nas plantas que induzem essa partenocarpia. Tá? Retiram a parte masculina da flor, tá? A antera, né? O androceu, retiram todo o androceu da flor e jogam auxinas na flor. Tá? É uma forma. Uma outra forma, essa é mais comum, porque essas frutas elas precisam de uma grande produção, elas são produzidas a partir de sementes. Né? Sementes triploides. Então elas são feitas em laboratório, tá? São produzidas várias sementes, as sementes triploides, assim como a banana também é triploide, ela vai originar frutos comestíveis, mas sem sementes. Tá bom? Então depois vocês deem uma olhadinha como é a produção desses frutos. Na verdade, essa semente triploide ela é feita a partir de uma semente haploide, certo? Que gera uma estrutura haploide de cromossomos e que é fecundada, que é fundida com uma semente diploide. Tá? Então, diploide com haploide, do 1 com 2, 3. Certo? Então, formam um conjunto de 3 pares de cromossomos. Essas estruturas fornecem frutos sem sementes. Tá bom? Então, é uma manipulaçãozinha genética, tá? Que conhecemos já há um certo tempo e que o homem consegue consumi-los sem nenhum problema. Tá bom? Então, nossa aula hoje foi bem rápida, tá? Um assunto bem específico. Fazer exercícios, colocarei na descrição do vídeo os exercícios para vocês realizarem. Tá? Ok? Bons estudos a todos.